Quando fores ter com uma mulher, não esqueças o chicote. Essa é a frase que transformou Nietzsche num símbolo de misoginia para muitos. Uma sentença brutal, desconfortável, que fez o mundo tapar os ouvidos. Mas e se ela não fosse sobre violência? E se não fosse literal? E se por trás dessa provocação houvesse uma metáfora escondida? Um aviso filosófico sobre o que acontece quando se entra num jogo de poder sem consciência? Nietzsche não odiava as mulheres. Ele odiava ilusões. Odiava o autoengano. Odiava o modo como o desejo pode cegar e a forma como o amor romântico, travestido de pureza, se transforma em um campo de dominação invisível. O chicote que ele menciona talvez seja o símbolo da lucidez. Um lembrete de que a relação entre homem e mulher, quando intoxicada por idealizações, culpa, medo e carência, vira um teatro de poder disfarçado de afeto. Neste vídeo, vamos decifrar essa frase. Vamos atravessar o desconforto e mergulhar na verdade que ele tentou gritar. A verdade que ninguém quis escutar. E que, se você tiver coragem, pode libertar mais do que qualquer fantasia. Para Nietzsche, a mulher não era um mistério passivo. Era uma esfinge. Não a vítima inocente de uma sociedade dura, mas uma força estratégica, sutil, que opera nas entrelinhas. Um enigma que testa, que provoca, que seduz, não por fragilidade, mas por natureza volitiva. Ele via a mulher como símbolo da vontade, aquela mesma força vital que move o mundo, mas que também o engole. A mulher, nesse olhar, não era inferior, era perigosa, não por maldade, mas por intensidade, por operar com códigos diferentes, invisíveis, que confundem o homem acostumado à lógica, à razão, à previsibilidade. E aqui está o erro comum: subestimar. Subestimar a mulher como ser de poder, subestimar sua capacidade de manobra emocional. Subestimar sua inteligência relacional, não a do argumento, mas a da influência. A que age sem declarar. A que transforma o ambiente sem levantar a voz. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche desenha o feminino como teste, como provação, como curva de aprendizado do espírito livre. Não é à toa que o mestre aconselha: leve o chicote. O chicote não como arma de opressão, mas como alerta. Como símbolo da consciência necessária para não ser engolido pela sedução do enigma. A mulher, nesse cenário, não é uma ameaça em si, mas o que ela representa dentro do homem, o que ela ativa, provoca, desorganiza, pode se tornar uma ameaça para aquele que ainda não se conhece. Você não precisa ter medo da mulher. Precisa ter medo da sua própria cegueira diante dela. Para Nietzsche, o erotismo não é um jogo inocente. É um campo de guerra simbólica. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio pode ser um movimento de poder. E em muitas relações, a sedução não é um convite. É uma estratégia, não para amar, mas para comandar. Algumas mulheres usam o desejo não como expressão de afeto, mas como ferramenta de controle. Oferecem carinho como isca, prometem intimidade como contrato não dito. E o homem, sedento por aprovação, confunde entrega com reciprocidade. Acredita que está sendo amado, quando na verdade está sendo enlaçado. Esse é o erro. Imaginar que desejo é sempre sinal de conexão. Mas o desejo pode ser usado como domínio, como alavanca de influência, como moeda de manipulação. Estudos em neurociência mostram que o sistema límbico masculino responde ao erotismo com padrões de apego emocional e submissão comportamental. O que era prazer vira condicionamento. O que era excitação vira obediência. E a mulher que conhece intuitivamente esses códigos passa a governar o espaço afetivo, não com ordens, mas com olhares, com ausências calculadas, com recompensas emocionais alternadas. O homem começa a viver em função do desejo dela. Adapta seu humor, suas decisões, sua rotina, não por vontade, mas por medo de perder o acesso àquela fonte de prazer. E nisso, perde-se. Nietzsche via isso com clareza. Via o desejo como o começo da queda, quando mal compreendido, quando confundido com amor, quando oferecido como armadilha. Você não está apaixonado, está condicionado, e a linha entre o prazer e a prisão está mais fina do que você imagina. Nem toda mulher quer o bem do homem. Essa é uma verdade indigesta. Inaceitável para muitos, impensável para aqueles que ainda vivem presos à ideia da mulher como ser moralmente superior por natureza. Nietzsche desafiou essa fantasia. Ele criticou a idealização romântica, a crença de que o feminino carrega pureza intrínseca, de que o amor de uma mulher, por definição, é nobre, é justo, é salvador. Mas a realidade é mais complexa.
Algumas mulheres, assim como alguns homens, agem por interesse, por controle, por ressentimento. E isso precisa ser dito. Relato real. Um homem descobre uma traição, confronta, sofre, se rompe por dentro. Mas no diálogo ela inverte tudo. Diz que ele se afastou, que ele esfriou, que ela se sentiu sozinha. E de alguma forma, ele acaba se sentindo culpado. Sim, culpado por ter sido traído. Esse é o efeito da idealização. Você não consegue aceitar que ela possa ter feito algo cruel. Então busca onde você errou, se sabota, se julga, se pune e se submete. É aqui que Nietzsche nos provoca. O amor que não passa pelo crivo da lucidez se transforma em auto-engano. Você idealiza, ela erra e você se culpa. Esse ciclo é a morte da verdade no relacionamento. É o triunfo da ilusão sobre a realidade. É a troca da autenticidade pela autoanulação emocional. E isso não é amor. É um teatro de dor onde você sempre faz o papel do culpado, mesmo quando é a vítima. Nietzsche escreveu sobre o ressentido, não o que grita, mas o que se cala e fermenta. Aquele que transforma a dor em veneno, que sorri com os lábios mas pune com o silêncio, que oferece cuidado, carregado de cobrança. Esse tipo de ressentimento, muitas vezes, se manifesta em relações afetivas. E sim, algumas mulheres reprimidas, feridas, sufocadas em sua expressão, transformam sua dor em arma velada. Elas não confrontam, elas cobram com meias palavras, criam climas, instalam culpas, ativam o medo de decepcionar. Você diz que vai sair com os amigos. Ela diz, tudo bem, aproveita. Mas o tom já diz tudo. Você esquece de mandar uma mensagem. Ela responde com frieza. Depois diz que não é nada, mas é tudo. Esse ressentimento não dito contamina. E o homem se adapta. Muda comportamentos para evitar conflitos invisíveis. Censura-se. Antecipa reações. Vive pisando em ovos emocionais, sem saber exatamente onde errou. O perigo não está nas palavras, está nas entrelinhas. E você, com medo de parecer insensível, começa a se moldar. Abre mão de seus pequenos desejos, seus espaços, seus impulsos, tudo, para não ser acusado de egoísmo. Mas isso não é empatia, é castração emocional. Nietzsche via isso como decadência, a substituição da verdade pela manipulação sutil. A vitória da culpa sobre a vontade. Quando a dor não é curada, ela vira chantagem, e você, tentando amar, acaba sendo envenenado. Você quer ser aceito, quer ser amado, quer ser validado. Mas, a que preço? Muitos homens, na tentativa de agradar, vão se apagando. Primeiro mudam pequenos hábitos, depois ajustam opiniões, abandonam amigos, abafam impulsos, e quando percebem, já não sabem mais quem são fora daquela relação. Nietzsche chamava isso de morte do espírito livre. Aquele que nasceu para caminhar sozinho, para pensar com a própria cabeça, para criar seu próprio destino, agora vive com medo de desagradar. Pede permissão para existir. Negocia sua essência em troca de aceitação. O problema não é amar. É se trair para ser amado. Aos poucos, você deixa de ser homem e vira reflexo. Um espelho de vontades alheias. Um simulacro de si mesmo. Sempre adaptável, sempre conveniente. Exercício direto. Onde você está se anulando por medo de rejeição? Que ideias você abandonou? Que prazeres você silenciou? Que opiniões você não expressa, só para manter a paz? Liberdade não é rebeldia, é autenticidade radical. É poder ser quem você é, mesmo que isso gere desconforto, mesmo que isso custe a aprovação de quem você ama. Porque, no fim, o que você perde ao se calar é muito mais caro do que qualquer briga que evitou. Nietzsche acreditava na vontade como força sagrada. E essa vontade morre toda vez que você diz sim quando queria dizer não. Nem toda relação é construída para expandir. Algumas são moldadas para domesticar. Nietzsche via o conforto como uma das maiores armadilhas da existência. O homem que se acomoda morre por dentro. E há relações que oferecem exatamente isso. Um ninho, um lugar seguro, quente, estável, mas que, aos poucos, vira gaiola. Você começa a se convencer de que ser amado é viver em função do outro, de que paz é ausência de conflito, de que estabilidade é o mesmo que felicidade. Mas a alma sabe, ela sente quando está presa, quando está sendo reduzida, quando cada gesto precisa ser aprovado e cada desejo precisa ser negociado. Algumas mulheres, intencionalmente ou não,
Se tornam agentes do conformismo. Criam um espaço onde tudo parece bom, mas onde nada novo floresce. Onde você é aceito, contanto que não evolua demais. Contanto que não questione demais. Contanto que não deseje mais do que o que foi permitido. Isso não é lar. É aprisionamento afetivo com cheirinho de cuidado. Lembre-se do filme Beleza Americana. Um homem comum, anestesiado pela rotina e pela cobrança emocional, desperta tardiamente. Quando percebe que passou anos tentando ser o marido ideal, o pai perfeito, o cidadão exemplar, e perdeu sua própria chama no processo. Quantos estão vivendo isso agora? Quantos confundem estabilidade com significado? Nietzsche não queria homens confortáveis, queria homens perigosos, no sentido mais nobre. Homens vivos, conscientes, que recusam ser domados em nome de um amor que os torna menos. Amor, poder, medo. 3 forças que se entrelaçam em silêncio e constroem a base invisível de muitas relações. Nietzsche sabia, onde há amor, também há vontade de poder. O desejo de ser amado se mistura com o desejo de dominar. E em muitas relações, o amor não é entrega, é alavanca, não é vínculo, é comando. Algumas mulheres, conscientes ou não, usam o amor como ferramenta. Dizem que te amam e, com isso, criam uma dívida, uma expectativa. Um contrato emocional onde a liberdade do outro precisa ser limitada para que o nós permaneça intacto. E aí entra o medo do abandono. Você deixa de agir por você e começa a agir para não perdê-la. Censura ideias, recalcula palavras, evita movimentos, tudo para preservar o vínculo. Mas o vínculo que depende do seu silêncio é prisão. Estudos sobre dinâmicas afetivas mostram como a chantagem emocional funciona. Ela não grita, ela insinua. Se você me amasse de verdade, não faria isso. Se fosse importante para você, você saberia como me agradar. Você mudou. Essas frases não são só desabafos. São comandos emocionais disfarçados de carência. E você, com medo de parecer insensível, acaba aceitando o script. Mas esse triângulo, amor, poder, medo, transforma relações em campos minados. Você nunca sabe quando vai errar. Nunca sabe qual desejo será interpretado como egoísmo. Nunca sabe se está sendo amado. Ou apenas aceito por estar obedecendo. Nietzsche nos convida a enxergar esse jogo. A sair da fantasia de que o amor é puro. A aceitar que, sem consciência, ele pode virar moeda de dominação. E só quem enfrenta essa verdade consegue amar de verdade. Você precisa ter coragem para ver o feminino, sem fantasias, não como ideal, não como refúgio, não como salvação, mas como outro ser humano, complexo, ambíguo, livre. Jung nos lembra, integrar a ânima não é se render à imagem que você projetou. É reconhecer a mulher como ela é, com seus desejos, suas sombras, seus limites, sem romantizar, sem endeusar, sem temer. Nietzsche dizia, aceitar o caos do outro é assumir a própria força, porque enquanto você mantiver a fantasia, estará sempre em posição de fraqueza, sempre pedindo, sempre esperando, sempre cedendo, sempre acreditando que a mulher certa vai preencher sua ausência, vai curar sua dor, vai dar sentido à sua existência. Mas isso é ilusão. Relato real. Um homem viveu anos em uma relação castradora. Pensava que ela era seu chão, seu norte, sua fonte de estabilidade, mas aos poucos percebeu que havia se tornado pequeno demais, que sua liberdade era vista como ameaça, que sua vontade era tratada como erro. E só quando tudo desmoronou, ele enxergou. Enxergou que aquilo não era amor, era idolatria disfarçada de afeto. A saída? Lucidez, limites, amor, sem fantasia. Amar não é apagar-se, nem tornar o outro absoluto. Amar é ver. E continuar escolhendo, é respeitar a diferença, é manter-se inteiro. Você não precisa fugir do feminino, mas precisa parar de se ajoelhar diante dele. Nietzsche não odiava mulheres, ele odiava ilusões, odiava o pensamento fácil, a entrega cega, a busca desesperada por conforto emocional disfarçada de amor verdadeiro. E a frase que tanto chocou, quando fores ter com uma mulher, não esqueças o chicote. Não é sobre violência, é sobre consciência. O chicote é metáfora. Metáfora da lucidez, da presença, da vigilância interna contra a tendência de se perder no desejo, de se render à imagem, de se anular pela expectativa. Porque quem não domina a si mesmo, será dominado por quem souber usar melhor o jogo da sedução. A pergunta que fica não é sobre Nietzsche, é sobre você. Você vai continuar romantizando a submissão?
Vai seguir chamando de amor aquilo que exige sua anulação? Ou vai ter coragem de olhar nos olhos da verdade, por mais incômoda que ela seja, e escolher sua liberdade? A decisão é sua, e ela começa agora. Se esse vídeo te abriu um espaço de desconforto criativo, assista também ao cardume que está no final. Um mergulho sobre a projeção da anima, segundo Jung. E por que tantos homens confundem amor com controle?